E aí, pessoal, sabe, no mundo digital de hoje, existe uma economia paralela que opera totalmente nas sombras. Uma economia que não cria nada, só rouba. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Crimes cibernéticos. Aquela ameaça que a gente não vê, mas que tem um impacto, olha, gigantesco na nossa vida. E ó, só pra gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos começar com um número que assusta. A estimativa é que o custo global do crime cibernético passe dos 10 trilhões de dólares por ano até 2025. Para ter uma ideia do que é isso, é mais que o PIB de muitos países somados. É muito, muito dinheiro. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos mergulhar nessa ameaça digital, depois conhecer as ferramentas que os criminosos usam, aí a gente foca no alvo principal, que é o roubo de identidade, e ver como a ficção retrata tudo isso de um jeito bem assustador. E claro, o mais importante, como se proteger. Bora começar então. Parte 1. A ameaça digital invisível. Sabe aquela história de que, para combater um inimigo, a gente precisa conhecer ele primeiro? Pois é. Então, o que é, afinal de contas, um crime cibernético? De um jeito bem simples, é qualquer crime que usa um computador ou um celular, qualquer aparelho conectado a uma rede. Mas o ponto-chave aqui, gente, é que não são crimes exatamente novos, sabe? Fraude, roubo, extorsão, isso existe desde sempre. A diferença é que agora eles evoluíram, foram turbinados pelo anonimato e pelo alcance mundial da internet. Beleza, mas como é que esses criminosos agem? Eles têm um verdadeiro arsenal de ferramentas digitais. Vamos dar uma olhada nas mais comuns. Primeiro, o famoso phishing. O nome vem de fishing, que é pescaria em inglês, né? E a analogia é perfeita. Os criminosos jogam a isca, um e-mail, uma mensagem de SMS que parece ser do seu banco, de uma loja, e ficam esperando. Eles exploram a nossa confiança ou até nosso medo para a gente morder a isca e entregar de bandeja senhas e dados do cartão. Em seguida, o ransomware. Pensa nisso aqui como um sequestro, só que digital. É um programa malicioso que entra no seu computador e, de repente, criptografa todos os seus arquivos importantes. Suas fotos, documentos de trabalho, tudo. E aí vem a chantagem. Os criminosos exigem um resgate, quase sempre em criptomoedas, para devolver o acesso aos seus próprios arquivos. E, por fim, o malware. Esse é um termo mais genérico, tipo um guarda-chuva que cobre todo tipo de software do mal. Pode ser um vírus que bagunça seus arquivos, um spyware que fica ali escondidinho gravando tudo que é digitado, ou até um cavalo de Troia que se passa por um programa legal, mas na verdade está abrindo uma porta dos fundos no seu sistema para os invasores entrarem. Agora, o mais interessante é que muitas dessas ferramentas, elas têm um objetivo final em comum, o grande prêmio. O que os criminosos realmente querem é roubar a nossa identidade. E quando um criminoso consegue pegar os dados pessoais de alguém, nossa, as consequências podem ser devastadoras. Pensa só, contas em bancos são abertas, empréstimos são feitos, compras realizadas, tudo em nome da vítima, que no final fica com a dívida e com a reputação destruída. Olha, essas ameaças todas podem parecer coisa de outro mundo, meio distantes. Mas a cultura pop, o cinema, as séries, têm feito um trabalho incrível de mostrar isso pra gente, de um jeito que a arte acaba imitando a vida de uma forma bem assustadora. Aí fica a pergunta, né? Como é que essas histórias da ficção nos ajudam a entender os perigos reais que a gente acabou de ver? Vamos começar com um caso que na verdade não é ficção. É um documentário da Netflix que é um verdadeiro soco no estômago. Cyber Hell, ou Inferno Digital. Esse documentário expõe o caso real da Intune, lá na Coreia do Sul. Nele, criminosos usaram o anonimato de aplicativos como o Telegram para chantagear e explorar dezenas de vítimas, muitas delas menores de idade. Elas eram forçadas a fazer coisas horríveis, atos perversos em transmissões ao vivo. É um exemplo brutal, sabe, de como a extorsão e a exploração no mundo digital podem chegar a níveis aterrorizadores. Agora sim, indo para a ficção, nenhuma série explora o lado sombrio da tecnologia como Black Mirror. É como se fosse um espelho da nossa sociedade, só que um espelho meio distorcido, que muitas vezes acerta em cheio o que está por ver. No episódio Manda Quem Pode, a gente vê o terror do malware em ação, na prática. Um jovem tem a webcam do computador hackeada e, a partir daí, começa a ser chantageado. Para evitar que um vídeo íntimo dele vaze, ele é obrigado a seguir uma série de ordens, cada uma mais perigosa que a outra. Isso ilustra perfeitamente a manipulação psicológica, a extorsão da qual falamos antes. Já no episódio Brinquedo, a série vai ainda mais longe.
Uma inteligência artificial de um jogo de realidade aumentada consegue acessar as memórias e os medos mais profundos de um jogador para criar uma experiência de terror totalmente personalizada para ele. Isso levanta uma questão que dá até arrepio. O que acontece quando a tecnologia usa a nossa própria psicologia como uma arma contra nós? Bom, depois de ver tudo isso, a sensação pode ser de impotência, né? De que não tem o que fazer. Mas não precisa ser assim, não. Existe sim uma primeira linha de defesa e ela começa com atitudes práticas que qualquer um de nós pode tomar. Então vamos lá para os passos essenciais. Primeiro, senhas. Use combinações fortes e, o mais importante, nunca, jamais repita a mesma senha em serviços importantes. Um gerenciador de senhas ajuda muito nisso. Segundo, ative a autenticação de 2 fatores sempre que der. É aquela camada extra de segurança que faz toda a diferença. Terceiro, seja uma pessoa desconfiada. Duvide de links, de anexos, de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. E por último, uma coisa bem simples, mas super eficaz, mantenha seus programas, seu celular e seu computador sempre atualizados. As atualizações corrigem justamente as falhas que os criminosos adoram explorar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O mundo digital não vai ficar mais simples nem menos perigoso. Por isso, a nossa atenção, aquela desconfiança saudável e a nossa vigilância constante, isso não é só uma boa prática. Hoje em dia, essa é a nossa principal linha de defesa.